E hoje eu gostaria de dar continuidade ao assunto que nós iniciamos no domingo passado. Quem aqui estava no domingo passado? Nós falamos sobre regeneração. Diga comigo, regeneração. Então nós aprendemos que a regeneração, ela é a educação do novo nascimento, da nova natureza. Então eu e você que estamos em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, se tornaram uma nova natureza. E agora que nós somos uma nova natureza, que nós estamos na justiça de Deus, nós precisamos aprender como viver essa nova natureza. Então, a regeneração é o trabalho que o Espírito Santo de Deus faz através da sua palavra para nos ensinar como viver essa vida. É mais ou menos assim: você ganhou uma Ferrari. Você sabe dirigir uma Ferrari? Eu não sei, né? Então você precisa aprender. Você acabou de ganhar um presente que, né, você nunca utilizou na sua vida. Você precisa do manual, você precisa das instruções. Assim também na nossa vida com Cristo Jesus. Eu e você recebemos uma nova vida em Cristo, mas agora o trabalho da regeneração é o trabalho do Espírito Santo comunicando as verdades espirituais, nos ensinando, nos guiando, nos iluminando para que possamos viver essa nova vida em Cristo. Amém? Então nós aprendemos que o Espírito Santo ele faz uma ação na nossa vida em 3 áreas. Repita assim comigo: nos meus pensamentos, nas minhas ações e nos frutos. Então, o atuar do Espírito Santo, a regeneração, ela vai influenciar a maneira que eu penso, ou seja, a minha estrutura de pensamento, ela começa a ser alterada. Então, antes eu pensava de acordo com os 5 sentidos na minha alma, mas agora eu começo a pensar diferente, porque o Espírito Santo de Deus, ele influencia os meus pensamentos. Ele muda a minha estrutura de pensamento. E, como resultado, as minhas ações também vão mudar. Então, as minhas ações, elas passam a também ser motivadas pelo Espírito de Deus. E o resultado de pensamentos do Espírito e ações do Espírito é que nós temos frutos. Diga comigo, frutos. E eu e você sabemos que o fruto, ele vem do Espírito de Deus. O fruto não pode ser desenvolvido. Eu estou precisando desenvolver domínio próprio. Eu estou precisando desenvolver paciência. Não tem como. Ou é fruto do Espírito ou não é. Ou é Deus que produz em você ou não é. Não tem como você treinar domínio próprio. Não tem como você treinar a sua carne. Né? Eu vou treinar. Então, no hábito, o hábito ele pode ser treinado? Pode. Mas a sua essência, ela precisa ser transformada pelo Espírito de Deus. Não tem como eu e você tentarmos mudar uma coisa que somente o Espírito Santo pode fazer. Então, será que você, juntamente comigo, pode abrir as suas mãos e, se você sentir a vontade de dizer: Espírito Santo, você tem total controle, você tem total liberdade de moldar a minha mente, de sondar o meu coração e de me dirigir na nova vida em Cristo Jesus. Então a regeneração é a educação do novo nascimento. E nós aprendemos também que a regeneração ela é um processo constante. Ela para? Não, não para. Alguém aqui para de comer? Quem aqui já foi em algum rodízio alguma vez? Rodízio de carne, rodízio de pizza, rodízio de sushi, alguma coisa assim. Você não sai dali, você fala assim: eu não quero mais ver nenhuma comida na minha frente. Alguém já teve essa experiência? Né? Você sai assim tão cheio que você fala: amanhã eu não vou comer, amanhã eu vou passar o dia sem comer. Chega no café da manhã, você: cadê a comida? Ou você faz um intermitente, chega na hora do almoço, você: cadê o almoço? É ou não é? Por quê? Porque o nosso corpo constantemente ele precisa ser alimentado. Assim também a nossa vida espiritual. O trabalho da regeneração ela é constante. Nós não podemos ter a ilusão de que somente no domingo nós podemos receber da palavra e depois durante a semana a gente sobrevive. Nós não podemos ter a ilusão de que
Nossa, Deus falou muito comigo esse mês, eu recebi essa palavra e isso foi uma bênção, e aquilo ali tá bom para o ano todo. Não é assim. Nós precisamos constantemente da regeneração do Espírito Santo, amém? Então hoje eu quero trazer um segundo pensamento para vocês dentro de regeneração, que o apóstolo Paulo ele trabalha com a igreja primitiva. Então o apóstolo Paulo ele traz essa seguinte palavra: confirmação. Diga comigo, confirmação. Então o apóstolo Paulo ele traz que todo cristão que ele é espiritual, que ele vive a realidade de Cristo Jesus, esse cristão agora ele passa a ser confirmado e ele passa a continuamente viver na confirmação daquilo que Cristo realizou em favor dele. Então, eu quero ler com você esse primeiro versículo que Paulo endereça à igreja de Corinto. E esse vai ser o nosso versículo, nosso texto base hoje para esta ministração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 ao 9. Ele vai dizer assim: sempre dou graças ao meu Deus, por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Quem aí pode dizer amém? Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então a primeira coisa que o apóstolo traz é: graças a Deus, pela graça que Deus entregou à igreja. E hoje nós podemos dizer: obrigado, Pai, por essa graça, obrigado por Jesus, amém? Obrigado porque através da graça nós recebemos todo conhecimento. Diga comigo, todo conhecimento. Diga comigo, toda palavra. Então, Deus ele não escondeu nada de mim e de você. Sabe quando você tem uma pessoa que ela sabe um segredo, ela te diz assim: olha, eu vou te contar essa parte. Então, ela está omitindo alguma coisa, sabe isso? Então, quando Deus ele enviou Jesus, ele enviou o Verbo, ele enviou o Logos. Quando Deus Pai enviou Jesus, ele falou assim: eu não vou esconder nada da humanidade. Eu vou enviar o meu Filho para que eles vejam nele a plenitude de quem eu sou, para que eles enxerguem a imagem de quem eu sou, para que eles em Jesus Cristo possam conhecer os tesouros que estão escondidos em mim. Então Deus ele colocou o caminho. Então eu e você como igreja recebemos em Cristo Jesus toda a palavra e todo o conhecimento. Isso significa que eu e você podemos crescer na palavra, podemos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Existem tantas coisas que eu e você ainda não sabemos, mas podemos saber, porque Deus já revelou em Jesus Cristo. Amém? Agora, aqui o apóstolo Paulo ele diz para a igreja de Corinto: vocês já têm o testemunho de Cristo confirmado entre vocês, ou seja, vocês já foram confirmados, mas Deus também os confirmará. Percebe que ele usa dois tempos verbais aqui. Paulo diz para a igreja: vocês já foram confirmados e vocês serão confirmados. Põe a mão no seu coração, diga assim comigo: eu já fui confirmado e eu estou sendo confirmado. E eu serei confirmado. Então você percebe que é uma obra contínua do Espírito Santo. É uma obra contínua do Espírito Santo de revelação, de confirmação. E essa palavra confirmado, no grego, ela significa bebaiosei. Bebaiosei, no verbo, é bebaió, que traz o significado de 3 colunas aqui muito importantes. Então, bebaió, que é essa palavra confirmado que o apóstolo Paulo está usando aqui,
ela quer dizer tornar firme, em primeiro lugar, tornar firme e estabelecer. Isso traz uma ideia do quê? De estabilidade. Vocês estão sendo confirmados, vocês estão sendo feitos estáveis. Existe uma estabilidade na vida do cristão que somente em Cristo é possível, que somente na justiça é possível. Então, o primeiro significado de bebaió, tornar firme, estabelecer, dar estabilidade, fazer com que algo permaneça sólido, inabalável. Meus irmãos, a minha vida e a sua vida, ela não é mais nossa. Mas agora a nossa vida, ela é a vida de Cristo em nós. Por isso, nós podemos experimentar de uma vida sólida, de uma vida estável. O que é uma vida estável? É uma vida que não se desvia, que não se mexe, que não é abalada. Quando vem um vento, quando vem uma onda, quando vem uma circunstância. Então isso significa tornar firme. Bebaió também significa, segundo ponto, confirmar, garantir. Isso traz uma ideia de validar com que algo seja verdadeiro. É uma validação. Também traz o sentido de tornar seguro, confiável. Então, por exemplo, vocês que fazem parte aqui da comunidade, da igreja, vocês, ao ouvirem a voz de um irmão daqui, um líder de um grupo familiar, você diz assim, olha, se essa pessoa está dizendo, isso é uma palavra confiável. Você confia no seu irmão, você confia na palavra que ele está dizendo. Por quê? Porque ele está em Cristo, assim como você está em Cristo. Ele está na palavra, vivendo na palavra, como você está vivendo na palavra. Então, se o seu irmão disse, meio-dia eu estarei lá, você pode confiar nessa palavra, sim ou não? Sim. É confiável. Porque existe garantia. Então, a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo está dizendo, vocês serão confirmados, ele está dizendo, vocês estarão garantidos. Vocês estão sendo validados. É como se Deus estivesse dizendo assim, para você, meu irmão, para você, minha irmã, eu valido a sua vida. Eu garanto a sua vida. Não interessa o que dizem por aí, eu estou te validando. Eu estou te garantindo. Não interessa a acusação, a condenação de Satanás. Eu te valido. Eu te certifico. O terceiro significado de bebaió é fortalecer. Ou seja, dar força espiritual, sustentar alguém em meio às dificuldades. Então, quando o apóstolo Paulo ele traz essa palavra de confirmação, ele está dizendo assim para a igreja, na novidade de vida, Deus não só inicia a obra, mas com toda certeza, ele também te sustenta em meio a essa obra. E aquele que te sustenta é aquele que ratifica o contrato, é aquele que garante o contrato, que dá um selo para esse contrato, que diz, eu liberei a palavra, eu sustento a palavra e eu certifico essa palavra. Ela é digna de confiança. Ao entregar o seu espírito como garantia, essa confirmação, ela se torna uma obra segura, ela se torna uma obra confiável. Meu amado, a obra que o Espírito Santo realiza na nossa vida é uma obra digna de confiança, é uma obra digna de garantia, porque aonde Deus empenha a sua palavra, ele empenha também a sua essência, e a essência de Deus é a sua fidelidade. Se ele falou, ele será fiel para cumprir essa palavra. E por isso que eu e você podemos ter a certeza, depositar a nossa vida por completo, sabendo que ele nos confirma. Eu e você não precisamos ser confirmados por pessoas. Eu e você não precisamos ser confirmados por modelos. Eu e você não precisamos ser confirmados pela sociedade. Eu e você não precisamos desse tipo de confirmação. Nós precisamos ser confirmados pelo nosso Pai, pelo nosso Deus, pelo autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos confirma.
E o Senhor está dizendo, meu irmão, minha irmã, eu hoje estou te sustentando, eu hoje estou garantindo a sua vida, eu hoje estou confirmando aquilo que eu coloquei, aquilo que eu depositei sobre você. Isso não irá falhar. Isso não irá falhar. Então a confirmação, ela é um trabalho contínuo do Espírito Santo. Agora, por que muitas vezes nós cambaleamos? Por que muitas vezes nós temos dúvida? Porque nós não estamos permitindo este processo contínuo do Espírito. Você precisa permitir. Uma das coisas que nós falamos na semana passada sobre regeneração é que o Espírito Santo nunca irá realizar a obra se eu e você não permitirmos. Para que ele realize a obra da regeneração, nós precisamos nos colocar disponíveis, à disposição dele. Nós precisamos nos abrir, nós precisamos permitir. É mais ou menos assim: você abre a porta da sua casa para que alguém venha e faça uma faxina ali dentro e limpe a sua casa, ou não? Ah, não, esse quarto eu não quero abrir. Esse quarto está muito feio. Não, esse lugar aqui não precisa limpar. Deixa que aqui eu limpo. Só que com o Espírito Santo não é assim que funciona. Ou você abre e deixa ele entrar em todos os cantinhos, e às vezes vai feder, às vezes vai ter umas teias de aranha, às vezes vai ter umas bagunças, umas desordens. Quem aqui fica envergonhado quando vem uma visita e a sua casa está desorganizada? Quem aqui fica com vergonha quando alguém abre aquela gaveta que você socou tudo ali naquela gaveta? Mas sabe, gente, como é gostoso quando nós aprendemos que o trabalho da regeneração, o processo da regeneração nas nossas vidas, ele acontece para o nosso benefício. É para o nosso crescimento. É para que nós venhamos a crescer. Não é para o nosso mal. O Espírito Santo não quer a sua destruição. Ele não quer que você passe vergonha. Eu não sei quais são as experiências que anteriormente você teve, mas essa ideia de que você precisa ser humilhado, envergonhado, chutado, né, que o negócio precisa, todo mundo tem que estar sabendo para que daí você possa, né? É mais ou menos aquela ideia de um martírio, né? Não, daí eu paguei pelo meu pecado. Mas ele já pagou. Ele já morreu. Então, o processo da regeneração é um trabalho de permissão que nós damos ao Espírito Santo. E eu gostaria de levar você a uma história na palavra de Deus, né? Então, nós já aprendemos o que é confirmação. Então, o que é confirmação? Então, Deus, ele confirma a nossa vida. O que é confirmação? Confirmação é Deus nos garantir, nos afirmar, é Deus nos sustentar, é Deus nos firmar na verdade. É confirmar a nossa identidade, quem nós somos nele, por que estamos aqui. Isso é confirmação. E Deus, ele nos confirma. Agora, nós vamos aprender como ele nos confirma. Amém? Então, eu quero levar você a uma história, a história de Davi. Vamos ler aqui 1 Samuel, capítulo 16. Quem aqui já ouviu a história de Davi? Então, Davi, ele era um homem, um menino na época, e ele não era o primeiro, ele não era o mais bonito, ele não era o mais forte, ele não era o mais intrépido aos olhos da sua própria família. Ele era só mais um. Tinha ali as suas qualidades, mas Davi era só mais um. E num determinado momento, o Espírito Santo de Deus, ele comunica a profeta Samuel que ele deveria ir à casa de Jessé para apontar quem seria um próximo rei de Israel. Olha só que missão. E o profeta Samuel chega até a região onde Jessé morava. E então, ali no versículo 7, nós iremos começar a ler, o Senhor disse para Samuel, não, desculpa, vamos começar a ler aqui do versículo 5.
perguntaram para Samuel: Samuel, você vem em paz ou você vem em guerra? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois nós não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Interessante, né? Interessante essa expressão. O Espírito do Senhor se apossou. Né? Mais ou menos assim, ó, agora isso daqui, você é minha posse agora. Esse copo agora aqui é meu. O Espírito Santo se apossou de Davi. E por que o Espírito Santo se apossou de Davi? Porque Davi permitiu. Mande chamá-lo. E ele veio. Davi permitiu. Vamos começar com o seguinte pensamento: nós permitimos o Espírito Santo se apossar de nós? Nós permitimos o Espírito Santo se apoderar de nós? Quantos querem que o Espírito Santo se apodere de você? Então, nessa história, nós vemos aqui algo muito interessante. O profeta Samuel, em primeiro lugar, ele vem para trazer um sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Então, o profeta Samuel, primeiro, ele estabelece um alvo. Existe um sacrifício que será feito. Este sacrifício, obviamente, ele aponta para Jesus. Segunda coisa muito importante, Samuel ele faz uma declaração: nós não nos sentaremos à mesa até que ele chegue. Ou seja, havia uma mesa, havia um banquete, havia um alimento. E em terceiro, Samuel estava ali para ungir. Para ungir. Então existem 3 coisas que acontecem nas nossas vidas, assim como na vida de Davi, em como nós somos confirmados por Deus. Então nós já aprendemos o que é confirmação. Deus, ele quer nos confirmar e ele nos confirma. E ele continua nos confirmando e ele confirmará. Por que isso é tão importante? Para nos trazer estabilidade, para nos trazer firmeza, sustentação,
para nos trazer avanço. Amém? Para nos trazer, fazer com que a glória de Deus seja manifesta através das nossas vidas. Então, a confirmação do nosso Pai, ela é importante. Gabriel, como que você pode fazer essa afirmação? O Pai escolheu confirmar Jesus no Rio Jordão, quando ele estava se aproximando e João Batista o avista de longe. E qual é a declaração que João Batista faz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ao Jesus se aproximar, ele diz, eu preciso ser batizado. Eles debatem ali e João Batista batiza Jesus. 3 coisas que acontecem quando Jesus é batizado. Primeira, os céus se abrem. Muito bem, os céus se abrem. Segunda coisa que acontece, uma voz do céu declara. E o que essa voz declara? Este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Terceira coisa que acontece, o Espírito Santo se aposta de Jesus, se apodera de Jesus. Ali nós vemos o quê? Uma confirmação. Diga comigo, confirmação. Então, nessa figura, o Pai confirma o Filho. O Pai confirma Cristo. Você sabe o que significa a palavra Cristo? Diga comigo, ungido. Diga comigo, ungido. Então, Cristo significa o ungido de Deus. Então, quando Jesus ele recebe essa voz, quando os céus se abrem, quando ele recebe a voz do Pai, quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, ali está a confirmação do Pai sobre ele, dizendo, ali está, é este, não é aquele, não é aquele, não é aquele, é este, ali está, assim como foi com Davi. Davi veio um, veio outro, não é esse, quando chegou, é este. A confirmação. E aqui eu gostaria de trazer 3 aspectos da confirmação. Nós somos confirmados por Deus. Será que você pode pôr a mão no seu coração e dizer, eu sou confirmado por Deus? Qual é o primeiro aspecto que te confirma como filho, filha de Deus? Qual é o primeiro aspecto que confirma a vida de Davi? Diga comigo, unção. Diga mais forte, unção. Põe a mão sobre a sua cabeça e diga, eu sou ungido de Deus. Então, o primeiro aspecto é a unção. A unção do Espírito Santo é a garantia, é o selo que nos confirma para reinarmos e governarmos sobre a terra. A unção de Deus é mais ou menos como se fosse uma capa sobre a sua vida. E sabe quem que enxerga essa capa? Toda a terra, todo mundo material, mas também todo mundo espiritual. A terceira dimensão enxerga a unção na sua vida. E a quarta dimensão também enxerga a unção na sua vida. Os anjos de Deus enxergam a unção na sua vida. E os demônios também enxergam a unção na sua vida. E é por isso que eu e você podemos caminhar em autoridade para reinar sobre essa terra. Por causa da unção de Deus sobre nós. Gabriel, então o Elias é ungido? A Stephanie é ungida? O Andrei é ungido? Não. Não. Só existe um ungido sobre a face da terra. E o seu nome é Cristo Jesus. Olha lá, está chegando lá aquele pastor. Disseram que ele é ungido. Meu Deus do céu, ungido do Senhor. E você não é? Não é o pastor, não é o fulano, a fulana de tal. É Cristo. É Cristo. É Cristo. E eu te pergunto, onde você está? Onde você está? Onde nós estamos? Se estamos em Cristo, assim também estamos na unção de Cristo. Assim também a mesma unção
que estava sobre a vida de Jesus, que caiu sobre a vida de Jesus. Agora está sobre a igreja. Agora está sobre o corpo de Cristo. Então a unção do Espírito Santo é um selo de garantia que nos confirma para reinarmos, governarmos em autoridade sobre a terra e céu. Não é só sobre a terra, é sobre a terra e céu, na dimensão terrena e na dimensão espiritual. Então o mundo espiritual conhece o seu nome. Os demônios conhecem o nome da Maria? Não, o nome da Maria não, mas eles conhecem o nome de Cristo. E é onde que a Maria está? Você eu não conheço. Você eu não conheço. Mas Cristo eu conheço. Vocês entendem, meu irmão? Meus irmãos? Não é o nosso poder. Não é a nossa autoridade. Não é a nossa performance. Não é a nossa eloquência. Não é o nosso currículo. Não é o nosso trabalho. É Cristo. É a unção que está sobre Cristo. Por que você pode ser uma excelente esposa? Por causa da unção de Cristo que está sobre a sua vida. Por que você pode ser um excelente marido? Por causa da unção de Cristo que está sobre a sua vida. Por que você pode ser uma excelente mãe? Por causa da unção de Cristo que está sobre a sua vida. Por que você pode ser um excelente pai? Por causa da unção de Cristo que está sobre a sua vida. Por que você pode ser um excelente profissional? Por causa da unção de Cristo que está sobre a sua vida. É sobre a unção dele. E a unção nos confirma. A unção é para confirmar. Então, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, 22, olha o que diz. Vamos acompanhar. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo. Onde que nos confirma? Em Cristo. E que nos ungiu. Olha só, a confirmação vem pela unção. Você sabe que aquela pessoa está confirmada porque tem unção, tem óleo pingando. Você encosta, você fica melecado, de tanto óleo que tem, de tanta presença de Deus que tem. Você entra num lugar que está todo mundo triste e fica todo mundo alegre. Você entra num lugar que está todo mundo desesperado e depois fica tudo com paz. Porque é a unção de Deus sobre a sua vida, meu irmão. É a unção de Deus que te confirma. Então, aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor. Essa palavra pegou. Quem aqui sabe o que é penhor? Penhor é quando você quer fazer um empréstimo lá na Caixa Econômica e você tem ali umas joias da família. Então você leva ali um anel de ouro, que era da bisavó, você leva lá uma corrente, você leva lá uma pedra preciosa, umas pérolas, e você fala assim, olha, Caixa Econômica, eu preciso aqui de 10 mil reais. Então eu estou penhorando essas joias, e a Caixa Econômica faz o quê? Te dá os 10 mil reais. Isso é o penhor, certo? E o que essas joias representam para a Caixa Econômica? Uma garantia. Então, se você não pagar o dinheiro que você pegou, se você gastar todo esse dinheiro de maneira irresponsável e não tiver mais como pagar, essas joias pagam por você. Entendeu? Olha só o que o versículo está nos dizendo. Deus pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito Santo. Vamos aprofundar aqui na palavra. Jesus veio, falou, eu vou morrer por vocês. Vou pagar. Eu vou pagar pelo seu pecado. Eu vou te tirar desse lugar de morte. E eu vou ressuscitar.
para que você também seja justificado, para que você tenha uma vida abundante e para que também você ganhe uma herança. Você quer uma herança? Você quer bênçãos materiais, bênçãos espirituais? Então tá, então eu estou te dando. Mas eu deixarei aqui o Consolador. Eu também enviarei o Espírito Santo. Como garantia, como selo. Porque mesmo que você erre, mesmo que você pegue essa herança e gaste de forma irresponsável, eu deixarei meu Espírito aqui, como garantia. Como aquele que sempre continuará te confirmando na sua identidade, de quem você é, para que você saiba onde é a casa do Pai, para que você retorne para a casa do Pai. Quando se lembram do filho pródigo? O pai deu herança para ele. O pai financiou a destruição do filho, que ele sabia que o filho era imaturo. O pai amava tanto o filho que falou assim: você quer? Então tá, vai. Só que em todos os momentos o pai estava dizendo: olha, estou aqui de braços abertos para te receber. Tanto é que quando ele avista o filho de longe, o que o pai faz? Sai correndo em direção àquele filho, abraça o filho, beija o filho, traz o filho para dentro, dá uma roupa nova, dá um anel, faz um churrasco, dá toda a herança de novo para ele. Assim também, quando o Pai Celestial deixou o seu Espírito como selo, como garantia, Ele está dizendo para nós: vocês são confirmados por mim. Vocês são confirmados. Existe um penhor. Olha aqui, Satanás, eu estou deixando um penhor. E se eles não tiverem como pagar, está aqui o meu Espírito. Então Mateus 16 nos diz: respondendo Simão, disse a Jesus: o Senhor é o... Quando Simão faz essa declaração, ele está dizendo: tu és um ungido. Tu és um ungido. Cristo é um ungido. Diga comigo: Cristo é um ungido. Por eu estar em Cristo, também sou ungido. O Espírito Santo também permanece em mim. Ele não vai sair, meu irmão. Ele não vai sair daí. Não, Gabriel, mas eu sou falho, Gabriel, você não tem noção. Eu não estou lendo a Bíblia como eu deveria, não estou orando. O Espírito Santo está aí. Ele está aí. Ele é o penhor. Ele está aí. Ele está aí. E, meu irmão, isso é graça. Isso é graça. Ele está aí. Então, diga comigo, primeiro, unção. Segundo ponto de como nós somos confirmados. Diga assim comigo, alimento. Então Samuel ele diz ali para Jessé e para os irmãos: nós não iremos sentar à mesa, ou seja, nós não iremos comer enquanto Davi não estiver aqui. Ou seja, havia um banquete, havia uma comida. Diga comigo, existe um alimento. Existe um alimento que confirma. Meu irmão, escute isso é bem importante. A unção confirma, e outra coisa que nos confirma é o alimento que recebemos. Se você está recebendo um alimento que não é o alimento, não tem confirmação. Se você está ouvindo a velha aliança, isso não te confirma. Você ouve aquilo ali, e aquilo não tem o poder de te confirmar, de te estabelecer, de te firmar. Não tem. Não tem. Não tem. Para aqueles que são mais fortinhos, né? Só a água te sustenta? Tá, água não é comida, né? É alface. Você passaria
um mês comendo alface? Você passaria, tá, digamos que tenha né, eu sou vegano e tal, eu passaria. Tá, tudo bem, você passaria 6 meses só comendo alface? Um ano só comendo alface? Eu passaria. Não, 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 sem as suas pílulas de reposição. Você passaria? Não, não passaria, porque não sustenta. Alimento que não é completo não é alimento. Tem que ser completo. Tem que ter os nutrientes completos. E o único alimento verdadeiro é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 9 diz assim: não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim, dá uma cutucadinha e diga assim: não se deixe levar por doutrinas estranhas. Porque o que vale é ter o coração. Olha só, vamos lá, de novo, olha lá. Porque o que vale é ter o coração. Não coma outros alimentos. É isso que está dizendo aqui, Paulo está dizendo. Não coma outros alimentos. Não, mas é bom, eu gosto de ter uma diversidade. Não coma outros alimentos. Porque o que mais vale é ter o coração confirmado com graça. E não com alimentos que nunca trouxeram proveitos aos que se preocupam com isso. Existem alimentos que não são para nós, né? Você sobreviveria comendo brigadeiro, beijinho, torta de limão? Sobreviveria? É gostoso? Muito. Mas você sobreviveria? Talvez daria até um piripaque aí, sei lá, né? Tanto de açúcar. Então, eu como, mas não é aquilo que me sustenta. Então, se aquilo não me sustenta, se aquilo não é benéfico para o meu corpo, para que eu vou comer? Não é assim que a gente pensa? Né? Não sei quantos aqui, e às vezes a gente, né, tem que tirar isso aqui, tem que tirar aquilo ali, né? O refrigerante. Então, não acrescenta ao meu corpo. Não traz nenhum nutriente ao meu corpo. Por que eu vou me alimentar daquilo? A mesma coisa nós precisamos pensar com a palavra, meu irmão. Aquilo que não nos alimenta, nós não devemos ingerir. Nós devemos comer aquilo que confirma o nosso coração. Esse texto aqui de Hebreus 13, 9, pode colocar para mim de novo, Eliane. Quando ele diz confirma o coração, ele está falando sobre o que? Aquilo que traz firmeza, aquilo que traz sustento. É bebaió. É aquilo que me traz constância. É aquilo que me faz avançar. É este alimento que eu quero. Então, não é algo pontual, mas contínuo. O alimento é algo contínuo nas nossas vidas. O coração, ele recebe firmeza, ele não produz firmeza. Diga comigo, o coração não produz firmeza. Ele recebe firmeza. Então a palavra nos ensina que o nosso coração ele é enganoso. Então a firmeza do coração, ela vem através do alimento. Nós recebemos firmeza, não produzimos firmeza. Amém? O que o bebaió faz? O que a confirmação no nosso coração faz? Traz estabilidade interior. Você sabe o que é estabilidade interior? Tá aquele furacão na sua volta. E você tá o quê? Sorrindo. Né? Você tá assim. Tá tudo certo. Tá tudo bem. É o servo perguntando: tá tudo bem, mãe? E a mãe dizendo: tá tudo bem. Eu só preciso falar com o profeta, me deixa passar. Tá tudo bem. Nem pro marido dela ela falou, né?
O marido perguntou, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mal sabia ele que o filho estava morto lá na cama. E a mãe, não, tá tudo bem. Só me deixa passar. O servo, tá tudo bem, mãe? Tá tudo bem, deixa eu só falar com o profeta. O que é isso? Isso é estabilidade interior. É saber em quem você está crendo, no que você está crendo. É saber qual é o alimento que você come. É saber o que verdadeiramente te alimenta. Ou seja, não é só ter certeza de algo, mas é estar enraizado dentro de você, de forma que aquilo se torna sólido, inabalável. Se alguém vier aqui e falar assim, Dona Olinda, Jesus é mentira, o que você vai responder? Não é verdade o que essa pessoa está falando. Por quê? Por causa da convicção. Existe raiz ali. Ninguém tira a raiz. Né? Ninguém tira a raiz, uma raiz bem formada. O coração ser confirmado significa toda a vida interior sendo estabilizada na verdade de Deus. A verdadeira firmeza vem quando o interior de vocês é estabelecido na graça, naquilo que Jesus já fez, naquilo que Jesus já conquistou, naquilo que Jesus consumou. Isso nos estabelece, isso nos confirma. Não busquem estabilidade espiritual em sistemas externos. Meu irmão, não busque estabilidade espiritual em sistemas externos. Ah, minha conta bancária está bem, então espiritualmente eu estou bem? Pô, não é assim, né? Não é assim. O alimento é a obra completa de Cristo. O alimento é o acesso direto a Deus. O alimento é a aliança eterna que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz e no túmulo vazio. Terceiro ponto, gostaria de finalizar. Terceiro ponto. Diga assim comigo, a caminhada. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver é a unção. Diga comigo, a unção. Segundo ponto, o alimento. Terceiro ponto, a caminhada. Faça assim comigo, a unção, o alimento, a caminhada. A unção, alimento, caminhada. Faça assim comigo, pensamentos, ações, frutos. Pensamentos, ações, frutos. Unção, alimento, caminhada. Está percebendo uma relação aí? Amém? Então a unção de Deus guarda os nossos pensamentos. O alimento gera nossas ações. E agora vamos ver a caminhada. A caminhada com Cristo. Todo cristão precisa ter uma caminhada com Cristo. O seu espírito, ele é fortalecido, ele é firmado para que você possa viver uma vida submissa ao Espírito Santo de Deus. Olha só o que diz Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem vivendo nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Então nós somos confirmados na fé. O que é ser confirmado na fé? É você dar o passo. Quando você dá o passo, quando você começa a caminhar a vida cristã, você está sendo confirmado à medida que você caminha. Quando Jesus estava no mar e os discípulos estavam no barco, o que Jesus disse para Pedro? Vem. Só disse isso. Muito bem. Vem. Quando Jesus estava em frente ao túmulo
que ele disse com a pedra que já estava rolada? Lázaro, vem, sai para fora, vem. É isso que Deus nos diz. Vem. Vem. Nós já somos ungidos, nós já temos o alimento, e agora ele diz: vem, vem, vem. E nós vamos dando os passos. Então a caminhada cristã, ela não tem muito a ver com erros ou acertos. Ela não tem muito a ver com você fazer uma imagem na sua cabeça de como tem que ser. Sabe toda essa imagem na sua cabeça de como tem que ser? Então pega, amassa e joga no lixo. E agora dê o passo naquilo que o Espírito Santo está te dirigindo. E você vai caminhando, e você vai caminhando, e você vai caminhando. Mas eu não sei como orar, Gabriel. Vem. Mas eu não sei como criar meus filhos, educar os meus filhos. Vem. Eu não sei como gerir as minhas finanças. Vem. Eu não sei como administrar a minha empresa. Vem. Eu não sei como liderar um grupo familiar. Vem. Percebe? Não é tanto pelo fazer, mas é porque somos ungidos, é porque temos o alimento que vamos. E somos confirmados por causa disso. Os discípulos, depois que se tornaram apóstolos, eles não foram confirmados porque eles fizeram tudo certo. Eles foram confirmados, sabe por quê? Porque Jesus virou para eles e disse assim: ei, vocês querem me seguir? Vem. E o que eles fizeram? Jesus não chegou para eles e disse assim: ei, façam. Não. Jesus disse: vem. E eles foram. Pedro errou? Meu Deus. O cara até negou Jesus 3 vezes. Depois de Judas já ter negado, depois de o próprio Jesus ter dito: tu vai me negar. Ele falou: não, não vou. Vai. E foi lá e negou, não é? E às vezes a gente fica pensando assim: não posso errar. Ai, meu Deus, errei. Isso vai manchar minha reputação. Isso vai me manchar. Gente, pega tudo isso daí, amassa e joga no lixo. Se você ficar com esses pensamentos, você nunca irá dar os passos pela fé. Aqui está dizendo: nós somos confirmados na fé. Então o nosso espírito, ele passa a ser firmado na graça. A caminhada do cristão é estável, é segura, é vitoriosa. Eu quero dizer uma coisa para você: a tua caminhada, ela é estável, ela é segura e ela é vitoriosa. A tua caminhada é estável, é segura e é vitoriosa. Mas Gabriel, olha o tanto de erro que eu cometi. A tua caminhada é estável, é segura e é vitoriosa. E sabe o que é o mais legal? É que nos nossos erros, nas nossas debilidades, nas nossas incapacidades, nas nossas fraquezas, é aí que aparece a força dele. É aí que é manifestada a graça dele. É aí que as pessoas começam a olhar e falar assim: meu Deus, mas o que é isso aqui? Como que você fez isso aqui? Como que você está falando isso? Como que você está fazendo isso? E daí você pode responder: não sou eu, é Jesus. Daí você pode responder: não sou eu, é Cristo. É a unção que está sobre mim, é o alimento que eu como. Amém? Diga comigo: a minha caminhada é estável, é segura e é vitoriosa. Amém, glória a Deus. E sabe o que acontece com uma caminhada quando ela é estável, ela é segura, ela é vitoriosa? Nós não nos desviamos para ventos de doutrinas. Lembra que nós falamos no começo? Nós não podemos comer nenhum outro alimento que não seja um alimento. Então, o que acontece quando nós somos confirmados na fé é que nada nos tira desse lugar. E eu só quero ler esses 3 versículos. Você pode já ficar de pé no seu lugar para a gente finalizar. Quero orar com você.
Mas eu só quero ler essas três verdades que são válidas para a nossa vida como cristãos. A primeira está em 1 João 5,4. Ela diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Diga comigo, eu sou nascido de Deus, por isso vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga comigo, a minha vitória que vence o mundo é a fé na palavra de Deus. Olha só, Provérbios 24:16, a parte A do versículo diz assim: por 7 vezes cairá o justo e se levantará. Amém? Diga comigo, eu posso cair até 7 vezes, mas levantarei. Amém. Olha só a última verdade. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: não foi isso que eu os ordenei? Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com vocês por onde quer que você andar. Amém? Diga assim comigo: eu sou forte e corajoso, eu não tenho medo, eu não fico assustado, porque o Senhor, o meu Deus, está comigo por onde quer que eu ande. Amém. Glória a Deus, amém. Pai Celestial, nós te agradecemos nessa manhã pela obra de regeneração do Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque o teu Santo Espírito é quem realiza essa obra nas nossas vidas. E hoje nós nos abrimos, hoje nós nos quebrantamos e dizemos: Espírito Santo de Deus, faça essa obra. Espírito Santo de Deus, mova em nós. Pai, muito obrigado, porque em Cristo nós fomos ungidos por Deus. Obrigado porque essa unção de Deus que está em Cristo é a unção que nos dá autoridade contra todo poder, todo principado, contra todo demônio, contra toda e qualquer força. Obrigado, Pai, porque nós também recebemos o alimento da Tua palavra, que é o Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo. E nós te agradecemos porque podemos caminhar na fé, uma caminhada estável, uma caminhada segura e uma caminhada vitoriosa. Nós te agradecemos, Pai Celestial, porque hoje nós podemos viver a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Hoje nós podemos avançar, hoje nós podemos caminhar para aquilo que o Senhor designou a nosso respeito. Nós louvamos o teu nome e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Continuem abençoados, irmãos.